É com alegria que estamos chegando aí onde quer que você esteja, esperando que esteja aí no recinto do seu lar, né? E muito bem, e esteja até melhor ao término deste programa. O programa hoje vai ser bem descontraído, acho que vai ser uma viagem. Nós vamos ser conduzidos aí por uma viagem. Até porque o entrevistado de hoje, ele tem assim como atividade profissional, ele é um cara, né? E olha, roda bastante. Ele está vindo diretamente dos Estados Unidos para conversar com a gente. É um brasileiro, sim, um brasileiro. Amaury Trindade. Amaury Trindade está passando um tempo aqui no Brasil, ele faz assim uma visita, né, aos familiares, 1 ou 2 vezes por ano. E nós estamos aproveitando para que ele esteja aqui conosco no Nova Consciência, e tem uma razão muito especial, né? É com muita alegria mesmo que eu trago o Amaury Trindade, paulistano, né? Paulista da Gema, como a gente... Paulistano que está nos Estados Unidos desde 1998. Amaury, tudo bem com você? Tudo bem. Reviu aí os familiares, os amigos? Familiares, os amigos, netinho. Netinho. 1 vez por ano você vem para cá? 1 ou 2 vezes por ano? Normalmente 2 vezes por ano, né? Por volta de agosto, setembro e janeiro, que é o inverno, né? Eu normalmente procuro fugir do inverno e fico um pouco mais tempo aqui. Ah, inverno lá é muito rigoroso? Ah, bastante. Principalmente no meu trabalho, que eu ando o país todo, né? E a gente eu ando muito para o norte e é muito frio. Um pouquinho sobre a sua atividade lá. Você é um autônomo, como a gente diria aqui, isso, né? Nós temos essa atividade, acho que no mundo inteiro, né? Eu acho que sim. Profissionais que têm o seu próprio veículo, né? E você é pequeno, grande esse veículo? Comparado aos caminhões daqui, é bem grande. Eu acho que até do tipo de caminhão que eu trabalho, eu acho que deve ter alguns aqui. Parece-me que uma companhia de Curitiba importou alguma coisa, mas ele é muito grande por dentro. Seria dá para viver dentro, né? Praticamente. E você diz nós aí nos bastidores que você basicamente se transporta gêneros alimentícios, essa coisa. É que eu trabalho com câmara frigorífica, né? refrigerado. Então, no inverno, transporta-se coisa que não pode congelar, né? Para manter uma temperatura acima da temperatura de congelamento. E no verão, claro, sorvete e produtos congelados, né? Amaury, você foi para lá em 98. Antes de 98, o que você fazia aqui no Brasil? Você sobrevivia como? Eu trabalhei em venda a maior parte do tempo, né? E depois eu tinha uma pequena transportadora, era meio que do ramo também, né? Certo. Era um médio ou pequeno empresário? Bem pequeno. Bem pequeno. Tão pequeno que não sobreviveu. Não deu certo. Não deu, é complicado. E como é que surgiu então essa ideia de ir para os Estados Unidos? Depois de fazer, eu tinha quase 40 anos, 39,5 mais ou menos. E estava numa fase de transição da minha vida. E quando eu juntei tudo, absolutamente tudo. Do que sobrou da quebra? Do que sobrou os pedacinhos, aí deu $5.000. E na época o dólar era R$1,12 ou 18 centavos. Realmente não era muito dinheiro. É verdade. E aí eu tinha um visto de turista para os Estados Unidos. Eu já tinha tirado há um tempo. Tinha vontade de conhecer, passear, né? Ver uma cultura nova e tal, que eu nunca tinha saído do Brasil. Na verdade eu nunca conheci, eu não tinha ideia do Paraguai. Nunca. E aí falei, não, quer saber? Vou dar um pulo lá e ver o que acontece, né? Que foi aí que eu acabei indo e ficando. Acho que um dos problemas que o americano está enfrentando é que a maioria do pessoal que vai para lá acaba querendo ficar, né? É muito amigo, sabe? É um pessoal fantástico. Você vai dizer isso porque não era essa minha leitura, não. Olha que coisa interessante. Você nos disse aqui dos bastidores que tem
um amigo seu que, né, como é que é? Não é Estados Unidos, né? É Escravos Unidos, porque o pessoal trabalha muito, é isso? Não, na verdade... Como é que é? Conta a história para os nossos telespectadores. Na verdade é o seguinte, não tem nada de milagroso nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou em qualquer outra parte do mundo. Tudo é custa de trabalho, né? Tem uma coisa que o brasileiro tem e faz parte, eu acho, da cultura brasileira, né? Tem que ter no mínimo 30 dias de férias, recebe 13º salário. Coisas desse tipo, né? Lá a legislação trabalhista é muito flexível, não é isso? Você é dispensado, tem umas regras, mas não são como as daqui, né? Você é mais o que você faz, né? Como assim? Não entendi. Você não tem muito, como eu vou te dizer, você ganha por aquilo que você realmente faz. Se você for analisar o americano... Essa coisa de aposentadoria, por exemplo... Não, tem, mas eu acho que isso é no mundo todo, né? O sistema acaba ficando deficiente, né? Tá. Vai chegar uma época, inclusive, parece que não é só o daqui, o de lá também, não vai ter condições de... sustentar. Mas, por exemplo, o americano normal, né? Ele tem 7 dias de férias por ano. Na minha profissão, por exemplo... Eu não sei se, não conheço muito de lei trabalhista, muito menos mundial, mas eu acredito que não tem nenhuma profissão que você pode trabalhar legalmente 70 horas por semana. Normal trabalha 40 horas. 40, 44. Isso. Tem país lutando por 35, acho que como a França. Tá? E a gente, no caso, na minha profissão, a gente pode trabalhar 70 horas por semana. Olha só. Legalmente isso. Tá. Então... Mas se ganha bem, né? Lá a pessoa que trabalha, pelo menos é essa leitura que a gente tem, os brasileiros estão querendo ir para lá. A vantagem grande que a gente tem lá, hoje está meio complicado, mas eu acho que o mundo está complicado, né? Depois do 11 de setembro, quanto mais tempo passa de 11 de setembro, a coisa vai... Né? Mas você ganha, todo mundo consegue trabalho, você pode trabalhar, mas não tem milagre também não, sabe? Não tem milagre. Você fala para um funcionário, o funcionário trabalha no supermercado e ganha $10 por hora. Mas ele paga impostos e trabalha nesse 40 horas por semana. Você falou também que uma das razões, você tinha até uma ideia de ir para lá, porque você queria também fazer como a gente dizemos hoje, né, uma imersão lá na língua, né? Você queria aprender inglês, mas também, na verdade, o inglês era um passaporte à Índia, é isso? Sim, eu tenho, inclusive, eu acho que nem vale mais, mas quando eu saí daqui, eu fui num consulado indiano ver quais seriam as exigências para poder ir na Índia. Tomei vacina para febre amarela e tudo direito. Eu queria, na verdade, aprender inglês para poder ir até a Índia. Conhecer a Índia. A gente vai falar disso daqui a pouco. Eu acho que tem muito a ver com outros dados. Bom, aqui no Brasil, você se colocava como espírita. Isso. Você é espírita, seu pai já era espírita, sua mãe, como é que é isso? O meu pai, inicialmente, que conheceu o espiritismo, e depois, consequentemente, né, com a minha mãe. E eu... Já nasceu então? Um berço espírita, frequentei um catecismo espírita, tudo direitinho. Na adolescência, né, a gente acaba aqui. Mas quando você tem a base, né, eu acho que todo mundo é assim, né, que normalmente quando a pessoa tem filho adolescente, fala, mas meu filho não quer ir, como é que vai fazer? Mas se a base foi bem feitinha, ele... A própria vida acaba reconduzindo a pessoa, né? Assim, claro. E foi assim também com você. Então você teve uma aceitação tranquila até que chegasse a fase da adolescência, e você evidentemente essa fase é bastante turbulenta, é toda uma busca de afirmação, todo um encontro da sua maturidade, ou pelo menos maturidade hormonal, pelo menos, né? Você já está apto até para todo um processo de procriação, essa coisa toda, o corpo modifica. Mas hoje nós sabemos também que é toda uma
um surgimento de um passado, né? De um passado de outras vidas. Sempre foi tranquilo para você essa ideia de imortalidade, de reencarnação? Você viu isso? Sim, Para mim foi natural, né? Eu me conheci desse jeito, sabendo que a gente reencarna e que a gente não morre e que ninguém morre, na verdade, né? Para mim isso é normal, o normal. Para o que muitas pessoas é novidade, né? Eu já sabia. Você que queria conhecer também o Sai Baba, por quê? O que foi? Como é que foi isso? Não, eu li um livro a respeito do Sai Baba e tive a oportunidade de ver umas fitas com entrevista dele, falando inclusive alguma coisa que o Divaldo comentando alguma coisa nessa fita que ele teve lá e da paranormalidade do Sai Baba, né? E o que eu sempre soube do Sai Baba é que ele é na atualidade, né? Talvez seja o único avatar vivo. Isso, essa é a informação que se tem, né? Eu acho que Jesus também foi um avatar. Sim, sim. Se eu tivesse a oportunidade de... entendi. Eu acho que... Não sei, talvez isso... E claro que isso não vai me mudar, né? Porque você ter contato com o avatar sem se modificar não vai resolver nada, né? De repente, a maioria a gente atirou pedra em Jesus, agora quer dar uma compensada em meu Sai Baba. Não, na verdade... Estou brincando com você, estou brincando. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso intervalo e eu volto já com você. Essa obra da Casa André Luiz é uma obra para ser conhecida pelo Brasil inteiro. É obrigação de todos nós, que somos homens responsáveis, não só visitar esta obra, mas como também auxiliar e dar o seu beneplácito para uma obra de tanta gente benfeitora, né? É uma coisa que emociona eu. Aqui é a casa de Deus. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma lagarta? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e vide virtual mesmo, a internet não tem nada. Mas afinal, o que é o Espiritismo? De Marco Vai. Lançamento da Mundo Maior Editora, livro para espíritas e não espíritas. Descubra de uma forma simples o que é o Espiritismo. À venda nas melhores livrarias ou pelo telefone 0 operadora 11 6979 2157. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro traz consequências e das aplicações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Nós estamos conversando com a Mauri Trindade hoje aqui no programa. Para você que ligou a TV agora, o Mauri é um paulistano, está nos Estados Unidos, espírita, foi lá basicamente tentando mudar de rumo na sua vida, como ele nos disse aqui nos bastidores, né? E efetivamente ele conseguiu, está lá vivendo. Mas por que efetivamente o Mauri está aqui, né? Quem viu o primeiro bloco pode até estar se perguntando, só pelo fato dele ser espírita? Não, não é não. Ele está aqui por uma razão muito interessante, né? No Fazendo o Programa, um dia nós recebemos um e-mail
de um brasileiro nos Estados Unidos que ouvia a Rádio Boa Nova, né? E a gente ficou muito assim, curioso em saber como é que ele conseguia ouvir a emissora, já que ele se colocava mesmo como caminhoneiro, né? E que ouvia Boa Nova, né, na sua atividade profissional. Uma coisa muito natural e muito comum, né? Todos nós entramos no carro, ligamos o rádio e tal. Ele, então, éramos a companhia dele nos Estados Unidos. Depois, mais tarde, o Nando Garcia, que está fazendo o Portal da Manhã, nos comunica que fazendo o programa, tocando uma determinada música, acho que era Georgia on My Mind, ele estava justamente da Georgia, liga para lá e participa ao vivo no programa, diretamente lá dos Estados Unidos. E, então, por essa razão, a gente está trazendo a Amaury aqui. Como é que você tomou conhecimento, assim, da Boa Nova? Como é que surgiu a Boa Nova na sua vida? Olha, quando eu fui que eu mudei para a Georgia, onde eu moro hoje, no lugar que eu fui morar, tinha, por coincidência, né? Aliás, você precisa contar isso, porque... um centro espírita do lado da minha casa. Mas aí, por força desse que eu faço hoje, que eu viajo e não paro, eu perdi, né? Eu não tinha como frequentar o centro. A gente tem um privilégio nos Estados Unidos, que uma vez por ano o Divaldo está por lá, a gente tem a oportunidade de ver palestras e conseguir palestras gravadas, uma opção de coisa. Aí, quando eu entrei para essa profissão, eu perdi um pouco esse contato. O contato com o centro espírita. E aí comentei com um amigo, um grande amigo, Paulo Roberto, aqui de São Paulo, por telefone, falei, puxa rapaz, tu perguntou a respeito, você tem frequentado o centro, tem participado? Eu falei, infelizmente eu tenho perdido, inclusive, naquele ano eu tinha perdido uma palestra do Divaldo. Tá, por conta da sua atividade porque eu estava do outro lado do país de onde ele ia estar. E aí ele falou, mas rapaz, você tem a oportunidade de ver pela internet, na Rádio Boa Nova. Você pode ver os programas offline. Nossa, aí eu me animei. Então, quando eu tinha a oportunidade de chegar perto de um computador, eu ia no offline e pegava tudo. Tá. Aí eu ouvia, comecei a ter contato com inicialmente, que foi por programas do Divaldo, né, que eu acessava lá. O programa das 11 horas de quinta-feira. E eu acessava offline do Miguel de Jesus. Miguel de Jesus, que apresenta para aí e quando eu tinha oportunidade, acessava, ouvia ao vivo e tal. Então eu já peguei mais contato de novo com a doutrina espírita, já ficou mais fácil, né? E aí quando surgiu a internet no móvel, né, que você pode estar conectado, andando, é como um celular. Bom, lá isso deve ser muito bem facilitado, né, o acesso. É barato, né, mas é recente também, não é muito velho. E aí, não tem limite, você pode ficar dia e noite na internet e tal, é tranquilo. Aí, para mim, tudo que eu precisava. Mas como é que é isso? Você ouve no caminhão, dirigindo? Eu tenho o notebook, o laptop, né? Ele tem um cartão que você insere nele, seria o que dá a linha, né? Certo. Conecta com a internet, põe na Boa Nova e tem a saída de áudio, né? Do coisa que seria para fone de ouvido, coisas desse tipo. Então, mas, por exemplo, essa conexão que você falou, o cartão é o acesso telefônico à banda larga, vamos dizer assim. E evidentemente que é um processo aí sem fio, né? Sem fio, captação direta do satélite. Aliás, os Estados Unidos é muito bem... Na verdade, eu não sei, eu acho que não é por satélite, seria pelas repetidoras de celular, porque o provedor desse trabalho é uma companhia de celular. Ah, tá. Apesar de que onde não funciona o celular, em determinados lugares, montanha, que o celular para, a internet raramente para. É muito bom o sistema, funciona bem mesmo. E aí com isso eu conecto no rádio do caminhão, né, normal,
um dispositivo normal e ouço pelo rádio do caminhão. São poucas pessoas que têm o privilégio de trabalhar recebendo informações. Mas, Amauri, como é que essa história do, poxa vida, já não é tão... Quer dizer, agora nos parece que começam a adquirir uma certa quantidade, uma certa massa crítica, como a gente diz, os centros nos Estados Unidos, núcleos espíritas. Isso. Você, poxa, como é que foi isso? Como é que você foi... Como é que surgiu o centro do seu lado ou você foi ao lado do centro? Quem surgiu primeiro? Na verdade, eu... É um prédio. Eu fui para Miami e São Francisco. E por acidente, através de uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, eu fui para Atlanta. E num conjunto de apartamentos que eu fui morar, não tinha muitos brasileiros em Atlanta na época, né? Eram muito poucos. Mas exatamente no prédio alguém alugou um apartamento e tinha lá o tapetinho, Associação Espírita Cristã de Atlanta. Que bonito! Olha só. São as coincidências. Bom, não é coincidência, é bom. Bom, evidentemente você não podia estar, por força da sua atividade profissional, então passou a ouvir a rádio. Amauri, o que a doutrina espírita, ela hoje te oferece assim como suporte, principalmente você que está lá fora, né? Não tem toda essa idade, porque nós somos com certeza a maior nação espírita e a gente percebe que espiritismo, dentro de uma conceituação moderna, é como se Brasil fosse a incubadora do espiritismo, de algo que agora está indo para o mundo, a gente crescer muito, principalmente nos Estados Unidos. Como é que é isso para você? Como é que isso te nutre espiritualmente, te alimenta o seu espírito? Como é que isso é importante para você? Eu fico observando, né? Eu me sinto até privilegiado e às vezes me sinto débito, né? Por ter tido esta oportunidade. Você vê muita gente que não tem, não acredita. Isso conforta muito a gente, né? Ajuda muito a gente, né, enfrentar a vida e todos os desafios, como diz. Certo, é verdade. E quando a gente está fora, você perde o contato, né, com toda a sua cultura, com tudo. 40 anos aqui e lá é muito pouco tempo, né? Então você tem todo uma dificuldade de todas as ordens, né? Com a língua, com tudo. Então é muito bom. Às vezes a gente se preocupa um pouco, né? Um grande amigo, um indiano, trabalhou comigo, eu costumava brincar com ele, né? Falava, Sandip, você sabia que a gente... Porque ele também acreditava na reencarnação. Dizia, você sabia que a gente está sujeito a ter que reencarnar de novo só porque você saiu da Índia e veio para cá, e eu saí do Brasil e vim para cá, fugindo do meu... perdendo o trajeto que me foi feito, né? E ele ria, dizia, não é nada disso, não vai funcionar assim. Interessante. Você chegou à aventura de que você saiu de um... porque na verdade eu nasci aqui. Tudo bem. Certo, e resolvi, por minha conta, sair fora. Então era esse tipo de brincadeira que eu fazia com ele. Eu fugi da minha responsabilidade. Não, mas então agora você está resgatando, Amauri, porque com essa tua ligação com a Boa Nova, essa sua tua entrevista aqui na TV Mundo Maior, isso aqui vai estimular muita gente, isso aqui você está resgatando. Não, agora. Na verdade, eu tenho um débito muito grande com a Boa Nova. Porque eu tenho no caminhão, não uso nunca, mas eu tenho. É um rádio via satélite, são 145 ou 155 canais de rádio. Tem noticiário, música clássica, jazz, todo que é tipo de música do mundo e tal. Tem até alguma coisa brasileira. E eu pago por isso, parece-me que $14, $15 por mês. Essa disponibilidade. Eu tive que comprar o aparelho e pagar por mês para poder ter acesso ao esse rádio. Esse rádio. Que eu não ouço. Rádio via satélite. Que eu não ouço. E eu ouço a Boa Nova
E vim agora que vim ficar sócio da Boa Nova. Então eu tenho um débito para com a Boa Nova muito grande. Ah, entendi. E por todas as informações, né, que a gente tem acesso e recebe. O pessoal liga para o pessoal. Então você vai desfazer a sua assinatura lá então do Rádio Via Satélite? Não uso, eu nunca uso. Eu não ouço nunca. Então liga para a Boa Nova, né, para ter um problema, um desafio, liga para o doutor Adão, para a doutora Marli, para a Delmar. E tudo serve um pouco para a gente, né? Sim, O desafio do outro, sim, que é aconselhado, aquilo que a pessoa recebe. É uma constatação mesmo, Mauri, que muitas vezes os problemas que aparecem lá, e o próprio Livro dos Espíritos diz isso, nós não precisamos sofrer tudo para poder aprender. Sim. Se a gente tem até um olhar de compaixão e caridade e vê o problema do outro e se emociona, de alguma maneira se sensibiliza com o que ele está passando, aquilo serve como uma lição para a gente. Você tem toda a razão. Aprende com o exemplo, né? com a experiência do outro, né? Acho que é o melhor aprendizado, né? É verdade. Então, mas isso deixa a gente um pouco preocupado, né? Então, por que essa preocupação no próximo bloco? A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Tem gente que não fala direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de AUS.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 6457 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Um elefante incomoda muito. Dois elefantes incomodam muito mais. Não se incomode mais com os elefantes brancos da sua casa. Doe-os para o Mercatudo das Casas André Luiz. No Mercatudo, móveis, roupas e tudo aquilo que você não usa mais são vendidos e viram renda para as Casas André Luiz. Ligue 0800 773 4066 e nós retiramos sua doação 48 horas. Mercatudo Casas André Luiz, transformando seu elefante branco em qualidade de vida ao deficiente mental. Quero enfatizar para você mais uma vez o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Lembrando que as ações de comunicação, de difusão doutrinária da Fundação Espírita André Luiz, ela está procurando dar à mensagem espírita o tratamento profissional que a mensagem espírita merece. Isso envolve toda uma ação envolvendo rádio, TV, internet, livros, enfim. E você precisa estar junto, porque a Fundação está assumindo, como a gente mesmo diz, no mundo de César, um CNPJ, quer dizer, nós precisamos estar inseridos no contexto organizacional da sociedade, legal, jurídico, então precisa que alguém, um grupo, assuma essa postura de uma fundação, mas a ação efetivamente, né, de divulgação da doutrina espírita, dessa caridade essencial, né, porque a caridade material é importante quando ela é emergente,
não há o que discutir, mas ela muitas vezes está atuando o quê? No amenizar consequências. Agora nós precisamos ter uma ação preventiva, tentar mostrar as coisas por que acontecem e assim evitar que elas aconteçam. Isso a gente faz com a mensagem, com o conhecimento das leis superiores, das leis morais da vida. Então, como levar esse conteúdo, como a gente diz, esse conhecimento que é consolador por excelência e renovador por qualidade. Devemos então estar colocando a mensagem dentro de padrões que o mundo precisa, né? Então precisamos de profissionais, de equipamentos. Então venha fazer parte desse esforço, porque o recurso financeiro, gente, é energia. Todo o trabalho, o nosso corpo, você aí, mesmo sentado calmamente, vendo o programa TV Mundo Maior, Nova Consciência, o seu corpo está trabalhando. E se ele só está trabalhando porque existe um alimento, existe uma série de fatores que estão dando a energia para ele. É a mesma coisa. A divulgação através da mídia precisa dos recursos, da energia para movimentar todos esses recursos de tecnologia, recursos humanos, para que a gente possa dar a mensagem espírita, a embalagem que ela precisa e merece, né? Então venha fazer parte do Clube Boa Nova, 0800 12 18 38. Eu estou conversando com a Mauri Trindade, para você que ligou a TV agora, você já perdeu coisas interessantíssimas da vida de um brasileiro espírita nos Estados Unidos e agora, né, sintonizador da Rede Boa Rádio e com certeza passa agora também a ser consumidor de noite, quando não estiver no caminhão, né, gente? Vai estar vendo a TV Mundo Maior. A Maurícia disse que tinha uma preocupação, né? Fala da preocupação que você disse. Mas antes de te falar da preocupação, eu queria te dizer que eu também pela internet, a TV Mundo Maior, tá. Eu consigo pegar pela internet. Legal. Não quando a televisão já não pega em movimento, né? Tá. Mais quando está parado, mas eu tenho a oportunidade de assistir. Tá legal. Mas a respeito da responsabilidade, é assim, a gente diz que se você sem saber, né, é um pegadito. Mas quando você recebe muita informação, né, a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente sabe, não é? Certo. É verdade, você tem toda a razão, Maria. Mas é muito bom a gente poder estar aprendendo, sabe, recebendo informação. E o interessante, como eu ouço a Boa Nova dirigindo, né, trabalhando, às vezes por alguma razão no trânsito, alguém telefona, o telefone toca, você perde alguma coisa, aí você tem a oportunidade de assistir. Entendi. No offline ou o offline, a reprise também à noite, que eu estou sempre ligado na Boa Nova. Mauri, você tem contato, quer dizer, Boa Nova é o teu grande contato, né, espírita, e você, evidente, pelo que eu percebo, você viaja muito lá, né? Eu ando o tempo todo. Você faz o famoso costa a costa ou não? Não, eu trabalhei antes costa a costa, né, quando comecei, eu trabalhava para uma companhia, era motorista, e você tinha que ir para onde mandava. Mas hoje eu trabalho só na costa leste dos Estados Unidos, né, que é a terra que eles dizem, por volta de Nova York, até no Maine, que é perto do Canadá, para Chicago. Seria do meio dos Estados Unidos para o leste, para o Oceano Atlântico. Tá. Mas eu estou sempre em movimento, né? Você já disse em bloco anterior que a referência que você tinha assim, de um contato espírita são uma vez por ano a possibilidade, e às vezes você até perdia a palestra do Divaldo. E hoje, como é que é isso? Você tem sabido e tem dado para frequentar, pelo menos, os grupos espíritas, que tem crescido, né? Tem. O movimento tem crescido muito. Eu inclusive, fiquei sabendo mais, inclusive, pela Boa Nova, né? A expansão Inclusive, eu conheci um pessoal que eu imaginei que fosse dos Estados Unidos, que estavam montando uma fundação, tentar ajudar o pessoal mais necessitado aqui no Brasil e tal, e eu tentei entrar em contato
e me foi muito difícil conseguir, e descobri que eles eram da Austrália. Olha, tá. Que tem a Fundação Joana de Cusa na Austrália e o Lar Espírita. A Glória Gaynor, acho que é o nome dela, não é isso? Glória Gaynor, não, desculpa, Glória Gaynor, artista, é Glória e alguma coisa. É Calori, Colari. É isso. E justamente a Glória. E quando eu conheci a Glória, inclusive não a conheço pessoalmente, mas considero uma grande amiga. E quando eu conheci a Glória, eu falei, Glória, você pode ter contato com o espiritismo pela internet, Glória. Você pode ouvir a Rádio Boa Nova. Ela falou, puxa vida, agora que você descobriu? Eu falei, não, agora que eu te conheci, estou tentando te passar. Eu tenho certeza também que na Austrália o pessoal ouve a Boa Nova. Pelo menos uma pessoa tem certeza que ouve, que é a Glória. Não, tem muita gente que ouve já. Aliás, segundo os registros da internet, passamos aí de 40 países. Eu mesmo fiquei muito emocionado quando recebi diretamente para o programa Nova Consciência um e-mail de uma ouvinte, uma jovem, gostava muito até de acompanhar os comentários da Ana Gaspar, e ela disse o nome da cidade, eu não me lembro agora, eu estou na cidade tal, e que distante, parece que 50 quilômetros de Moscou, né? E que houve lá. Então, são mais de 40 países hoje que a gente tem, basicamente brasileiros, ou, assim, gente que volta, né? Veio para o Brasil, na verdade, tem todo um conhecimento do português, volta para os seus países, etc. e tal, mas leva essa coisa, né, que o Brasil tem, na verdade. Na verdade, para quem tem oportunidade, por exemplo, de dizer, não, hoje eu vou no Centro Espírita, chega em casa, liga o rádio na Boa Nova, liga a televisão, põe na TV Mundo Maior, hoje tem uma entrevista na TV Mundo Maior, entendeu? Não imagina para a gente que está, sabe, num outro mundo praticamente, sabe, o que é certo. Ter alguma coisa assim, sabe? Amaury, quando o Espiritismo surgiu, ele surge mesmo enquanto doutrina na França, Paris, capital do mundo. E hoje você vive num país que também, e próximo de uma cidade que é considerada a capital do mundo, Nova York. Você estando lá e como espírito, você vê isso, essa coisa do espírito, da espiritualidade, como é que é isso? Que leitura você faz do povo americano entre eles, porque você convive entre eles hoje. Você falou agora há pouco que o americano recebe bem e tal, e quer dizer, isso foi uma surpresa para mim, porque a visão não tanto quanto o inglês, né? Porque o inglês diz que parece que é mais ainda, sei lá, não sei. Dizem que o francês assim, tem muito distante, o estrangeiro, o inglês tem aquela consciência, né, de ter sido um grande império, foi destronado. E o americano tem essa coisa de muito prática, né, como quem diz, é mão de obra, o estrangeiro é mão de obra. Como é que é isso? Eu me refiro mais assim, não no geral, em termos de país, de leis, de pessoas. Tá, isso, ótimo. Você tem contato com o povo, né? E eu, por exemplo, nem sempre eu trabalhei com caminhão. Eu, quando cheguei lá, o primeiro trabalho que eu consegui era entregando pizza. Tinha muito contato, ia na casa das pessoas. Procurava conversar muito com criança, porque é um inglês muito fácil, você aprende. O inglês mais simples, o inglês da criança, e você aprende. Então, o que eu me refiro dele ser um povo, é um povo, sabe, eles conversam com você, o que atrapalha um pouco a gente quando chega lá, porque você não fala inglês, você não entende, te estressa um pouco, né? As pessoas conversam, a gente põe gasolina e agarra gasolina. Eu estou num posto de gasolina, pus gasolina, eu vinha assobiando, chegou uma senhora de idade, pôs a mão na cintura e diz assim, o senhor sabe quantos anos faz que eu não ouço alguém assobiando alegremente? Né? Nossa, sabe? Aí eu conversei um pouco com ela e eu estava pensando justamente na fala inglês. Você não sabe o que a pessoa falou, sabe? É complicado. Mas eles são receptivos, é um povo amigo.
Então, e eu vejo também, até um dia desses eu comentei com uma pessoa, eu acho que foi no programa Participei, tive a oportunidade de participar do Adriano Marques, alguém ligou me falando exatamente alguma coisa a respeito disso, que fulano mora fora e não se adaptou e tal. Mas é bem aquele negócio de, depende como você, sabe, se você achar que é um sacrifício para você estar lá buscar dinheiro, fazer não sei o que a pessoa está te incomodando, depende do espírito que você vai, né? Aquela você está de coração, né? Você foi... eu lembro muito daquela história da fonte. A história da fonte? Ótimo, então no próximo bloco vamos saber da história da fonte. Isto é o que você faz quando ajuda a Fundação Espírita André Luiz. Clube Amigos da Boa Nova. Associe-se e ajude a FEAL a levar o Espiritismo para o mundo através da mídia. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é uma obra educativa que, numa linguagem adaptada ao universo infantil, as mensagens do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é mais uma obra da Mundo Maior Editora, um bom presente para seus filhos. Eu quero que você venha conhecer o trabalho das Casas André Luiz, porque eu tenho certeza, quando você entrar aqui e conhecer, quem vai precisar pedir para você doar? Vai ser uma coisa que você vai fazer de coração e sabendo que cada centavo que você doou está fazendo uma pessoa feliz, porque aqui o que existe é amor, é dedicação ao próximo. Portanto, venha conhecer as Casas André Luiz e eu tenho certeza de fazer a maior obra da sua vida. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Ei, filhão, brincando de Fórmula 1? Mas já tá na hora de trocar o modelo do carro, né, pai? Pai, vamos mandar meu carrinho antigo pro pit stop? Só se for agora. Adorei doar o antigo para o Mercacasas André Luiz. Mercatudo das Casas André Luiz, transformando o que você doa em auxílio para mais de 1.430 crianças especiais. Eu estou conversando com a Mauri Trindade, estou chegando no último... Olha, está trazendo fatos interessantes para nós, né? Espírita está lá, você que não acompanhou, não deixe de ver a reprise. A Mauri, você estava dizendo para nós da história da fonte, o que é que você lembrou da história da fonte? Né? Do ancião que fica na fonte, na entrada de uma cidade, e vem jovem pergunta como é o povo da cidade, aí depende como é o pessoal de onde você veio, aquelas... Eu não sei exatamente. Não, lembrando para o nosso telespectador, esse ancião, ele na verdade, eu falei assim, como é que ela, de onde você vem? É assim, então o povo aqui exatamente assim, tal. Quer dizer, na verdade o povo o reflexo da gente mesmo. Depende do espírito, eu acho que é por aí. Mas eu não sei, eu fui feliz lá. Você disse você é feliz? Sou, eu fui até hoje, né? Tá legal. Mas eu comentava nos bastidores lá da rádio, inclusive,
que efetivamente os Estados Unidos não é o mesmo depois do 11 de setembro. Explica isso para nós. Eu acho que o mundo, né, é diferente. O mundo é outro. Não, realmente, né? Depois de 11 de setembro. Até como consequência veio a guerra do Iraque, isso mexeu com tudo aqui. Exatamente. Eu, como estou lá, me refiro aos Estados Unidos porque muita coisa mudou, né? Exatamente naquele dia você estava onde? Como é que você soube da notícia? E como é que foi assim? O que você sentiu nas pessoas em volta? Aquilo foi uma coisa que a gente não conseguia acreditar. Eu tinha trabalhado à noite e estava uma amiga aqui do Brasil na minha casa e ela também foi, ela ficou muito pouco tempo lá, não se adaptou e tal. E aí eu estava dormindo naquele horário e ela entrou no meu quarto gritando, esperada, que estava tendo uma guerra, nós vamos morrer, alguma coisa. Eu acordei, ela falou, tá falando ali na televisão, parece que estão explodindo em Nova York. E eu ri, falei, não, acho que você não fala inglês, você está confundindo alguma coisa, ninguém pode atacar, não tem como, na verdade. A pessoa dizer, não, eu vou lá atacar os Estados Unidos. Eu dormindo, não estava entendendo, aí liguei a televisão, aí... Sabe? Aí você também recebeu um impacto. Aí eu tomei um choque, mas aí que eu fui saber exatamente o que estava acontecendo. Era um ataque, na verdade, né? Mas não era uma guerra. Sim, era um ataque terrorista. Aquilo... Eu acho, na verdade, se eu for tentar descrever, eu acho que eu não tenho palavras para descrever uma coisa daquela, né? Mas eu digo que o mundo mudou porque as pessoas têm medo hoje, né? A pessoa, sabe? O próprio imigrante, por exemplo, não que seja, não é isso, mas a pessoa fica... Não, e até hoje, nós estamos aí nesse período, né? Envolvendo setembro, normalmente até hoje, nesse dia, tem menos voo, o pessoal parece que sai fora desse dia, né? Não, o próprio americano, por exemplo, como eu disse, eles tratam bem a gente, sabe, é um povo receptivo. Mas isso muda um pouco na pessoa, né? Foram por volta de 3 mil pessoas que morreram. Não é fácil. E é uma coisa que não... De uma maneira terrível. Não tem explicação exata, dizer, não, vamos fazer isso para aparecer, não, eu não sei qual que é. Tá. Mas é uma coisa... Agora, Amaury, como você mesmo disse, você está em contato com o povo de lá. Como é que foi isso no dia seguinte? A reação, a indignação, como é que... Eu acho que assim como eu, muita gente demorou para entender exatamente o que estava acontecendo. Como a gente diz aqui, não cair a ficha, né? Porque foi tão contundente, tão impactante que até para pessoas assim... sabe, é uma coisa que você vê filme a respeito, né? Eu ouvi alguém falar uma ocasião que o americano destruiu tanto Nova York que alguém foi lá, nos filmes eles dizendo, né? Que tem terremoto, teve terremoto, teve não sei o que, teve isso, teve aquilo. Alguém de ver tanto filme foi lá fazer. Mas isso é uma coisa para ver como ficção, né? Eu acho que demorou muito, sabe? Eu acho que até hoje que fica procurando... E a espiritualidade do povo americano, como é que você sente? Até porque, apesar dessa pecha os alavancadores do capitalismo selvagem, é de lá que vem a produção de Hollywood, que também já foi comentada pelos esquerdistas do mundo todo como a grande indústria cultural e de lavagem cerebral do mundo, foi feita através de Nova York. Mas é de lá também que vem o Ghost, vem Sexto Sentido, vem Amor Além da Vida, e tantas obras de sensibilidade artística, poética e agora para nós espiritual e bem, bem espírita até. Como é que você vê a espiritualidade do povo americano? Olha, eu acho que como nada acontece por acaso, eu vejo justamente por esses filmes, algumas séries de televisão, alguma coisa assim que a gente tem a oportunidade de ver, eu acho que o povo, eles já vêm com mais tranquilidade, né? Um lado espiritual, uma vida após a morte. Mas o americano em si, né? É evangélico, que seria, né, que a gente fala, é a grande maioria. Sim, sim.
Então, eu tenho amigos brasileiros que vivem lá há muito mais tempo do que eu. Até por isso que eles são capitalistas mesmo, né? O protestante não tem nenhuma crise com dinheiro. Quem tem é o católico, né? Então, tem uma tradição católica, mas que a gente tem dinheiro demoníaco, né? Por isso que tudo demora aqui, né? Então, eu cheguei a ouvir, né, depende do tipo de como a pessoa interpreta a Bíblia e etc. Essa minha amiga, eu passei para ela um livro para ela ler, e ela leu O Nosso Lar depois de ter visto aquela novela da Globo que foi reapresentada, A Viagem. A Viagem. Olha, ela se encantou com a novela. A novela A Viagem passou lá? Naquele Vale a Pena Ver de Novo. Tá. Aí a gente teve a oportunidade de assistir a novela. Ela se encantou com a novela e eu emprestei para ela um livro, O Nosso Lar. A nacionalidade dela é? Ela é brasileira. Ah, tá. Aí ela, através do Nosso Lar, mas ela teve muito contato com o crente lá, né? Ah, tá. E ela comentou com o pastor dela. E a reação dele foi o seguinte: você não pode nem ter um livro desse na sua casa, porque isso, traz aquilo outro. Ela ficou assim a princípio. E aí, como eu tenho palestras do Divaldo, Ita, consegui que ela ouvisse, eu peguei um CD, O Perdão de Cláudia, ela ficou apaixonada, chorou e tal. Então, ela mesma está chegando à conclusão, e estou conseguindo fazer ela ouvir a Boa Nova. Ela me ligou esses dias e disse: nossa, mas é incrível, eu acho que não estava certo, porque eles só falam de Jesus. Eu falei: não, é o diabo mais faz propaganda do concorrente, né? Porque diz que é coisa do diabo, só faz propaganda do concorrente. Entendi. Então, aos poucos eu acho que as pessoas vão se conscientizando, né? Mas o americano em si, eu acho que demora um pouco. Mas você sabe que a brincadeira é o seguinte, né? Que o diabo é o maior colaborador de Deus. O maior colaborador? Porque as pessoas, para fugirem dele, correm para Deus. É verdade. De medo dele acabam... Então, como é que você vê você está notando essa expansão dos núcleos espíritas nos Estados Unidos? Como é que você está? O que eu tenho notado é que está se expandindo, inclusive na própria língua inglesa, que teve um congresso com Cafras. Sim, teve lá recentemente. Mas a grande maioria do americano em si, que é evangélico, né, que serão crentes, eu acho que eles, pelos filmes, por essas coisas, eles vão ficando mais amigos do lado. Eu acho que tem, sim, uma tendência, né, muito leve. Mas é um caminho, né? Tudo começa por uma semente e já tem plantada lá, crescendo. Mauri, a gente quer agradecer, né, a tua participação aqui no programa Ciência, e vamos continuar apreciando as suas participações diretamente dos Estados Unidos através da Rede Boa Nova de Rádio. A gente fica muito contente de alguma maneira, ser uma companhia útil, amiga a você lá nos Estados Unidos. E fica aqui o convite também para que você, em novas oportunidades que retorne ao Brasil, está vindo aqui, né, na TV Mundo Maior, com certeza na sua volta a TV é a ação mais nova, né, da Fundação Espírita André Luiz, é o departamento mais novinho que está se estruturando. Ele possa também já estar aí ocupando canais abertos, enfim, tendo uma maior exposição em todo o cenário inteiro, tá? E com certeza sempre vai ser uma coisa muito interessante ouvir um brasileiro que está nos Estados Unidos. Assim, o pessoal pode fazer contato com você lá nos Estados Unidos. Vamos imaginar que esteja alguém vendo a TV Mundo Maior e fala: pensando em ir para os Estados Unidos, e ele é da Geórgia, acho que eu vou para lá para te conhecer. Como é que a gente pode fazer?
A pessoa pode me passar um e-mail, né? Tá. Eu tenho um Hotmail, que é trindadeluz@hotmail.com. Eu sou brasileiro que mora nos Estados Unidos, um caminhoneiro, né? Como diz nos Estados Unidos, um truck driver, mas se eu puder passar alguma informação para as pessoas, alguma coisa... Truck driver. Truck driver, é. Tá certo. Bonito o nome para motorista de caminhão. Muito bonito. Mas você já conhece o Caminho das Pedras lá, né? E sempre ter alguém, né, que possa... Na verdade, o Caminho das Pedras, como a gente estava falando a respeito de depois de 2001, né? São outros agora, né? São diferentes totalmente. Né? Tá certo. Mas isso aí vai ser agora assunto para um próximo programa. A gente está encerrando aqui e agradeço pela participação. Obrigado, Maurício. Obrigado. Até a próxima.